Boa noite, olá viventes do Cerrado, aqui é Marco Aurélio Jacob e começa agora mais um Terço Ambiental Gazeta do Cerrado. O tema de hoje é um pouco intrigante no sentido da associação lógica e direta com a temática ambiental. Mas aqui a gente aborda as questões ambientais de uma forma também ilustrativa e também educativa. E a gente também traz conceitos que vão além do óbvio, além do lugar comum, e que às vezes a gente passa despercebido as noções e as nuances daquilo que pode afetar o nosso dia a dia. Então o tema de hoje é: saúde mental é uma questão ambiental? Justamente porque nós, seres humanos, somos os seres vivos no planeta Terra que mais impactam o meio ambiente. E talvez seja uma questão de saúde mental, ou de esclarecimento, ou de como nós lidamos conosco e como nós estamos sentindo em relação a nós mesmos, como nós estamos desenvolvendo a nossa mente, o nosso cérebro, e como nós estamos utilizando isso em relação às nossas relações com as outras pessoas, com o ambiente a qual estamos vivendo, no nosso dia a dia, e também com a natureza, os animais, as plantas, o meio ambiente, toda a atmosfera e tudo tudo que tem em torno da gente. Então a gente convidou dois especialistas de duas áreas diferentes, uma de desenvolvimento cerebral humano e infantil, cognitivo, e um outro psicólogo, mestre, que a gente já vai apresentar aqui para vocês, para falar sobre esse tema que é super interessante e tem tudo a ver com o meio ambiente. Vamos aceitar aqui. Estou aceitando vocês. Agora sim, sejam muito bem-vindos. Tudo Boa bem? noite. Tudo Boa bem? noite. Boa noite. Deixa eu apresentar vocês, começar com as damas. A Leila Maria de Jesus da Silva, Leila Silva, graduada em Pedagogia, com foco em Supervisão Escolar pela UBRA, especialista em Neuropsicopedagogia e também diretora franqueada do Método Supera, que é uma escola de desenvolvimento, né, para jovens aqui em Palmas. Seja bem-vinda, Leila. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Acredito que essa noite vai ser bem produtiva. Vai Com sim, com certeza. certeza. E também o Vicente Barão Mussi, que é graduado e mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Psicologia Analítica pela PUC, e atua como psicólogo, supervisor na Clínica Artes Psicologia e também docente no curso de pós-graduação em Psicologia Analítica pela Unibrasil. Também faz pesquisa e intersecção entre psicologia, política, sociedade e cultura. Também um currículo muito interessante, hein? Seja bem-vindo, Vicente. Obrigado, Marco. Uma alegria estar aqui essa noite. Obrigado pelo convite e vamos trocar algumas ideias aí sobre o tema. Com certeza. Eu fui provocado hoje pelo tema, justamente pelo texto que o Supera nos enviou para a gente publicar, que falava assim, o desenvolvimento cerebral e a saúde psíquica. Eu gostaria que a Leila introduzisse hoje o programa com essa questão. Como é que a gente pode estar bem com a nossa mente a partir do desenvolvimento psíquico, né? Porque também fala no texto sobre exercícios para a mente, para o cérebro, né? Eu gostaria que a gente tivesse, que você desse uma consideração geral, o que é uma mente sadia, uma mente sã, uma mente exercitada? Explica para a gente, por favor, Leila. Pois é, nesse período pós-pandemia fala-se muito em saúde mental, né? Mas quando nós olhamos no contexto geral, a gente percebe que isso é muito mais abrangente, né? O Supera hoje a gente atende um público de 6 a 90 e poucos anos, quem tem aluno, né? De 4 a 90 e poucos anos, e cada um vem com sua demanda, né? E é um tema amplo, e a gente tem que entender um pouco o que é, né, essa saúde psíquica, né, que está muito ligada à saúde mental, e o que é, né, saúde do cérebro em si, né? Está tudo interligado, mas ao mesmo tempo é um tema que nos instiga a gente pensar, refletir e imaginar o que eu posso fazer, porque assim, o corpo é um todo, né?
não tem como pensar na saúde do cérebro sem pensar numa atividade específica para isso, como não tem como pensar num corpo malhado se você não tiver uma academia que exercita e que investe em você. Mas é muito mais do que isso, né? É uma alimentação saudável, é um estilo de vida, né? É todo um contexto, né? Tudo vem para somar, para agregar, mas o que a gente entende assim, o todo é que vai fazer a diferença. É a mudança de estilo de vida, essa preocupação, desde a relação socioemocional de mim com o outro, dentro da minha casa, dentro do meu ambiente de trabalho, né? Como também, especificamente, um treino, uma atividade específica que vai trazer essa saúde do cérebro, que vai fazer meu cérebro ser mais treinado, mais capacitado, né? Para que eu possa aproveitar mais as minhas habilidades, né? Cognitivas, por exemplo, né? Então, o tema é muito bom, ele é amplo, né? Mas quando você vai olhar num contexto geral, você precisa mudar o seu estilo de vida em vários aspectos para que você possa alcançar, né? A gente sabe que o isolamento social, ele trouxe muitos problemas para a saúde mental, né? Mas ainda está impactando? Agora que nós estamos... As consequências disso, né? Por exemplo, eu me divorciei. Muito. Eu acredito que Foi um dos motivos foi a pandemia, com certeza, né? O que agravou, né? O que agravou. O que agravou. A gente já vinha num declínio com a pandemia, e isso agravou principalmente a criança e a terceira idade. Foram os mais impactados, né? O adulto, muito, é claro, com um excesso de responsabilidade, de ter que fazer aquela gestão, de ter idoso dentro de casa, criança estudando online e ele trabalhando, não foi fácil. Eu já recebi pais aqui que dizem, eu não dou conta dessa vida, eu vou surtar, né? Mas muito mais do que isso, a criança que quebrou toda uma rotina, né? A criança, ela saía de casa pela manhã, ia para a escola, voltava, depois ela tinha atividade à tarde, ela tinha uma rotina, isso foi quebrado. E foi inserido na vida dela uma aula online que ela não entendia nada, não tinha foco para aquilo, não tinha concentração. O idoso, pelo isolamento mesmo, ele saiu dos centros, ele saiu da UMA, ele saiu do Supera, ele saiu de tudo. E a família colocou ele numa casa isolada e ia no portão saber como que ele estava ali e voltava. Eu tinha pessoas idosas aqui com Alzheimer que estava bem ponderado, que já tinha 4 anos que exercitava com a gente aqui, que fazia as atividades, e na pandemia teve um declínio, não conseguiu mais nada e não voltou, porque declinou muito rápido. O isolamento, a solidão, né, fez com que essa pessoa declinasse muito mais rápido, né, a demência. Oi, falhou um pouco o áudio. Oi, desculpa, fez que se Não, aprimorasse ou ampliasse a demência o idoso. De muitos idosos que entrou na pandemia, mesmo com a demência, né? Mas ele tinha uma vida ativa, ele fazia alguma atividade, ele ia para um centro de idoso, ele ia para ele vinha para o Supera. Quando terminou a pandemia, esse idoso ele não tinha condições nenhuma de retomar, porque ele entrou em declínio total, né? A demência. Aqui nós tivemos alguns casos assim. Entendi. E Vicente, então, dentro desse contexto da saúde mental, da psique, qual que é o impacto disso? Se você quiser dar uma introduzida no assunto, porque assim, nós somos frutos do meio e das nossas relações, né? Então, dentro da psicologia, né, uma mente afetada, a gente consegue ter a consciência, qual foi o impacto disso, e o que tem a ver com o meio ambiente, né? Não sei se você consegue introduzir aí para a gente. Vamos tentar. Bom, eu acho que a primeira coisa para a gente pensar em saúde mental é entender que a ideia de saúde mental ela está sempre inscrita em um momento histórico. Então, o que é saúde mental hoje é muito diferente do que foi saúde mental há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, há 200, 300. Então, cada época histórica tem uma noção acerca do que é ser saudável e do que é um estado patológico, um estado doentio, né? Então, o recorte que se faz hoje do que é saúde mental, ele só faz
sentido para o nosso estilo de vida hoje. E aí, quando a gente para e olha um pouco para o mundo, olha para as relações que a gente estabelece com as outras pessoas, para a relação que a gente estabelece com o meio ambiente, para a relação que a gente estabelece com o nosso trabalho, a gente pode pensar na seguinte reflexão: dentro desse mundo não muito equilibrado que a gente vive, né? Um mundo um tanto quanto hostil. O que é ser saudável? É estar adaptado a um mundo relativamente doente ou é estar desadaptado a esse mundo numa tentativa de produzir algo que seja mais ou menos saudável? E aí a gente entra num paradoxo um pouco confuso, né? Estar ansioso hoje é sinônimo de saúde psíquica ou é sinônimo de adoecimento psíquico? Veja, se a gente vive num mundo que é extremamente acelerado, que nos exige desempenho, que nos exige performance o tempo todo, e que a gente transforma o nosso horário de lazer em trabalho, a ansiedade, ela se torna uma reação do corpo a essa hiperaceleração. Uma reação do nosso sistema a essa hiperaceleração. A ansiedade está tentando nos avisar que tem alguma coisa errada funcionando. Então, assim, estar ansioso hoje em dia é praticamente a condição do ser humano vivo, trabalhando, inserido dentro desse sistema. Né? Quem está ansioso hoje está dentro desse mundo. Quem não está ansioso ou está doente ou não entendeu nada. Então, estar ansioso é sinal de saúde ou de adoecimento? Olha, hoje, no meu entendimento, é sinal de saúde. É sinal que o teu corpo e o teu sistema está reagindo contra um ambiente que é hostil a você. E a gente pode pensar isso em outros sinais, outros sintomas. Eu usei a ansiedade porque ela é o mais comum, né? Hoje em dia todo mundo é ansioso, né? A ansiedade se tornou a principal queixa clínica em todos os consultórios, sejam de médicos ou de psicólogos, né? Agora vamos pensar, para tentar inserir, né, a questão do meio ambiente. Vamos pensar como que a divisão entre o ser humano de um lado, né, o homem de um lado, e a matéria, o meio ambiente. Vamos pensar a gente pode usar até a floresta amazônica como um paradigma do meio ambiente, como uma imagem representativa do meio ambiente. A gente tem, antes do período do Renascimento, né, da Idade Média para trás, ser humano e meio ambiente eram meio que uma coisa só. Né? Não existia tanto uma separação entre mente, corpo, espírito, alma. Tudo pertencia meio que à mesma coisa. A partir de René Descartes, aquele famoso filósofo francês, né, do penso logo existo, né, o Descartes ele produz uma divisão no pensamento ocidental, uma cisão no pensamento ocidental, aonde há um corpo de um lado e uma matéria do outro lado. Esse corpo é um corpo vivo, é um corpo pensante, e do outro lado há uma matéria, uma natureza morta que está ali para servir a esse corpo, que está ali para ser explorada por esse corpo. Há uma ruptura entre o ser humano e a matéria. Logo, a natureza não se torna mais parte dos vínculos que o ser humano estabelece com o mundo. A natureza é uma mera matéria morta a ser explorada da maneira que o ser humano bem entende. Bem, qual que é o desdobramento disso? A gente conhece. Revolução Industrial, primeira era industrial, segunda era industrial e agora a era digital, né? Onde cada vez mais a gente explora a natureza e muito mais hoje em dia em prol de coisas que não são produtivas para o ser humano, como, por exemplo, monoculturas, que não necessariamente alimentam a população, mas só geram lucro para um determinado setor do agronegócio.
Então, assim, a natureza cada vez mais se tornou apenas algo a serviço desse ser humano, que a destrói constantemente em favor de uma certa moralidade do lucro, né? Do mercado, do capital e por aí vai. Bom, vou fazer um link de tudo que a gente falou até agora. Como a, a doutora estava mencionando, a pandemia demonstrou que a gente precisa do outro, né? A pandemia deixou muito claro que se existe algo que a gente necessita, é do outro. A gente precisa conviver com as pessoas, né? A nossa sobrevivência depende da convivência com as pessoas, com os outros. Existia um tempo em que a natureza também era esse outro. E hoje há, inclusive, uma tentativa de resgate, né? As pessoas cada vez mais buscam trilhas, buscam resorts isolados, buscam passar finais de semana sem internet, na mata, acampar, numa tentativa de resgate a algo que foi perdido. Essa cisão que começa lá 500 anos atrás e só vem se aprofundando cada vez mais. Então, a natureza ela deixa de ser um outro para nós. Ela passa a ser apenas algo no qual eu deposito desejos e extraio matéria-prima. Uma vez feita essa cisão, algo na psique do ser humano também se perde, porque, afinal, se nós pertencemos a esse mundo, e esse mundo também nos pertence, e a relação que eu estabeleço com o mundo é uma mera relação de troca e exploração, como que o meu sistema psíquico vai reagir a isso? Né? Produz uma lacuna na psique, e essa lacuna é vivida cada vez mais com angústia, com ansiedade, com depressão, com melancolia, e a gente pode aqui listar uma série de sintomas que a gente observa na clínica. Então, enfim, só para eu não me estender muito no raciocínio, eu acho que o fio que a gente pode tecer aqui é mais ou menos esse. Eu queria perguntar para a Leila, essas relações entre as crianças, por exemplo, ou entre os adultos, ela depende também de uma saúde mental? Se a pessoa estiver comprometida, ela se fecha também? Acontece esse problema na comunicação, essa falha na convivência? Eu estou perguntando isso porque depois eu gostaria que você desenvolvesse nesse sentido da questão do conceito, né? Porque algumas pessoas têm esse conceito de se preocupar com o outro, se preocupar com o meio ambiente, e outras não. Se isso é uma questão de saúde mental também. Com certeza. E quando fala de criança e adulto, a saúde mental da criança está totalmente ligada à saúde mental do adulto. A criança que convive num ambiente de ansiedade, ela vai ficar... É uma criança ansiosa. Já dei uma palestra, mais ou menos nesse sentido. Pais ansiosos vão reproduzir, porque a criança, ele acaba no excesso de ansiedade, ele reproduzindo isso, e a criança também já fica, né? Nesse ambiente, ela acaba sendo afetada profundamente. Né? A gente percebe isso muito, porque eu trabalho, meu público é maior, aqui na nossa unidade é um público maior, infantil, e na pandemia isso ficou muito visível pelo fato de todo mundo estar relacionando dia e noite em casa, né? No mesmo ambiente para fazer várias atividades. E a saúde mental de uma criança, ela depende muito de um ambiente que tem uma saúde mental equilibrada, né? Para que ele possa realmente crescer um adulto, entre aspas, com mais saúde, né? Psíquica, então isso depende muito das relações do ambiente, né? O ambiente está totalmente ligado. O ambiente onde a criança é inserida, quando se fala no contexto de criança, né, vai realmente demonstrar no futuro dela o que ela vai reproduzir e o que ela vai ser. Dificilmente um ou dois, uma pessoa, porque a gente sabe que tudo é gatilho, né? Tudo são gatilhos. Existem os fatores de risco e os fatores de proteção. Quando essa criança está exposta aos fatores de risco,
né? As perdas, as agressões, as atitudes, todo esse contexto vai refletir. O ambiente tem tudo a ver com a saúde mental, principalmente da criança, né? E essas relações, elas trazem consequência. Aquilo que o nosso colega falou, né, muito certo, né, de que essa relação fria do homem de usar a natureza, né, das pessoas não entenderem, muitos buscam, mas a maioria mais a exploração mesmo, a vida como um todo, o próprio consumismo, né, que vem como uma forma de suprir, como uma forma de busca. Tudo isso mostra que o homem, muitas vezes, ele se perde nessas relações, não tendo realmente um equilíbrio, e isso afeta muito a saúde mental. Esse contexto total, né? E a criança, ela vai ser fruto muito de onde ela está inserida, o ambiente onde ela está, né? Com quem ela convive, vai de muita. Como eu tenho escola e eu convivo, hoje o meu público aqui, por exemplo, o Supera, ele é um treino, né? E ele traz muito essa saúde, principalmente em algumas dificuldades, ele contribui muito. Não é só para uma criança que tem uma dificuldade, né? Mas ele é uma escola que atende todos os públicos, mas a maioria das pessoas, dos pais que buscam o Supera, busca porque a criança tem um nível de dificuldade de concentração, de raciocínio, de socioemocional, de relacionamento, né? A criança, os pais estão meio perdidos na condição disso aí. Ela, com certeza, é a mais afetada, isso tudo. É a que mais precisa de socorro nesse momento, né? Porque ela é um ser que está ali no mundo e ela precisa ser direcionada. E o meio ambiente onde ela está, né? O meio onde ela está vai determinar muito como essa criança vai responder. Hoje a gente tem muitas coisas aí, né? Desde TDAH, né? Que muitas vezes, quantas crianças chegam no Supera, por exemplo, de 4 anos, né? Criança totalmente disfuncional. E quando ela entra, que a gente começa a trabalhar, essa criança muda totalmente. É só uma autorregulação. Às vezes a criança não tem nenhuma patologia, não tem nada, né? Às vezes é só uma autorregulação, é só uma rotina organizada, é só uma quebra de rotina também, porque não pode ter só rotina. A criança tem que ter uma quebra de rotina. É todo um contexto, né? E isso tem afetado muito. Eu falo com muita convicção porque eu trabalho, né, com criança. O meu público, eu tenho muitos idosos, mas o meu público maior tem adultos também, adolescentes, mas o meu público maior é o infantil. E eu sei o quanto isso tem sido afetado pelo meio. E o quanto a busca, né, de auxílio, tanto dos terapeutas, como de uma escola como Supera, como dos profissionais, né, pode contribuir para que essa criança melhore o estilo de vida e ela tenha perspectivas melhores no futuro. Tá. E Vicente, o que você acha nesse sentido de que, assim, dentro da escola você já tem as aulas de educação ambiental, você tem os temas transversais aplicados. Por que algumas pessoas se sensibilizam com isso e outras não? Por que tem essa sociedade que fala, não, eu vou fazer a extração mineral, eu vou defender a extração de minério e os garimpeiros, ou então eu não vou nem me importar com essa questão porque está longe, lá na Amazônia, né? Por que algumas pessoas desenvolvem essa sensibilidade e outras acabam sendo apáticas, né? Digamos assim, sem sentido, ou mesmo até não, tem que usar mesmo, né? Porque eu já vi pessoas, não, o meio ambiente está aí para ser usado, né? Para servir a gente. O que acontece com isso? Se a gente já faz desde a Eco 92 que a gente já começou a despertar isso para educação ambiental nas escolas, para se falar nos noticiários, né, em portais de notícias, a questão do aquecimento global. Depois veio aquele filme Uma Verdade Inconveniente do Al Gore, que também despertou o mundo inteiro para essa questão do aquecimento global. Por que algumas pessoas se sensibilizam e outras não, doutor? Olha, primeiro porque é mais uma coisa para se preocupar, né? E o mundo ele já exige demais hoje do sujeito que nasceu nesse milênio, né? Então, assim,
a educação ambiental que a gente tem hoje, por mais que exista toda uma série de informações, dados disponíveis, né, por mais que a gente tenha um consenso na comunidade científica de que o aquecimento global é um problema que vai produzir consequências graves para a habitação do ser humano nesse planeta, né, e não só do ser humano, como de outras espécies, já está produzindo consequências graves. Apesar de tudo isso, o que rege a grande parte, se não a totalidade das decisões tomadas, tanto a nível mundial, por líderes políticos e tal, como também a nível individual, são decisões econômicas. Vamos lá. A nível individual, o sujeito ele pode até ter a noção de que comprar um determinado produto de uma empresa que não tem um comprometimento ambiental não é legal, e comprar o produto X da outra empresa que tem um comprometimento ambiental, que se propõe a práticas sustentáveis, é mais interessante. Só que assim, ele não tem a disponibilidade financeira para comprar o mais ecológico. Ele vai comprar mais barato. Biodegradável, por exemplo, né? Ou Exato. um alimento orgânico, né? Aqui no Tocantins é mais difícil a gente achar, né? Mas quando tem, é sempre mais caro também. Mas nos outros lugares também, né? Porque custa mais, tem que ser produzido em menor escala para garantir uma qualidade maior, né? Então faz parte. Né? Isso. E aí você tocou num ponto fundamental, que é, ok, tem que ser produzido em menor escala, porque o cuidado é diferente, né? Agora, a questão de ser produzido em menor escala, e isso tornar o produto mais caro, não é uma lógica tão unilateral como a gente pensa. Isso só faz sentido porque existe toda uma indústria imensa de alimentos que não permite com que, por exemplo, a agroecologia familiar e sustentável avance e ocupe espaços no mercado concorrendo com os grandes negócios. Por exemplo, o agronegócio brasileiro, que é um caso assim, né, aterrorizante de insustentabilidade. Tem espaço dentro de mercado mesmo. Eu fui supervisor aqui da Refeição dos Bandeirantes, que era da Coca-Cola, e a gente negociava o valor para estar no espaço dentro do supermercado. Os produtos, o agricultor pequeno, ele não consegue estar dentro do mercado. Né? Ele tem que ou ele paga, ou ele cobra muito mais barato do que custou mesmo ele estar ali. Agora, com esse combustível, quem paga o próprio frete, que seriam esses pequenos e médios, tem que arcar com isso e embutir no produto, não consegue mais entrar nos mercados, pagar o preço que as grandes redes conseguem. Né? E eu vi no Paraná, na época, o governo do estado, na época era do Requião, ele comprando espaços na Rede Condor, que é uma rede paranaense, para garantir a comercialização de produtos orgânicos. Né? A mesma coisa com a reforma do mercado municipal de Curitiba, que o andar superior é voltado a alimentos orgânicos também. Né? Então, existem já iniciativas, né? São pontuais, né? Mas aqui, né, no Brasil, né? No resto do mundo, nem tanto também, porque a África também está numa situação precária, a Ásia pior ainda, né, em questão de uso do meio ambiente, falta de conscientização total, né, de humanidade, até nas relações de trabalho, né? A gente está competindo com o mercado chinês e as pessoas trabalham de shorts, sem EPI, e o custo é muito menor para se produzir um produto, e a gente tem que competir com as nossas leis trabalhistas aqui, e a gente não consegue competir. Né? Fica muito, muito difícil, né? E assim, só deixa eu completar uma coisa, que a nossa educação ambiental, ela, infelizmente, ainda é muito despolitizada. Ela foca muito na questão do temos que separar o lixo, temos que economizar água, mas foca muito pouco no real problema que é a questão ambiental, nos reais causadores do problema. Vamos lá, um exemplo só bem breve para a gente entender como que isso se dá.
a gente teve no Brasil, durante a pandemia, um aumento muito grande do preço de produtos básicos, né? Como, por exemplo, do arroz. Né? Por que que isso aconteceu? Enfim, por conta da o governo optou por não manter os estoques de reserva, né? O pessoal que produz arroz no Brasil pode exportar de maneira livre, sem manter a reserva de estoque, que manteria o preço mais baixo. Isso fez com que faltasse arroz e sobe o preço. Tá. Quem é o maior produtor de arroz orgânico no Brasil? MST, Movimento Sem Terra, maior produtor de arroz orgânico no Brasil. Toda vez que o MST aparece na mídia, é para a mídia falar o que do MST? É para falar do arroz orgânico? Não. Ou é para descer o pau porque o MST entrou em uma propriedade que supostamente pertencia, enfim. Tá entendendo? Então, a gente não tem uma educação ambiental politizadora. E isso faz com que não se produza consciência ambiental. E aí, sem consciência ambiental, a gente continua só seguindo o fluxo. Quando a gente fala de, por exemplo, saúde do cérebro e saúde mental, né? Que você olha para a alimentação que é oferecida para a maior parte da população. Nas redes de supermercado, que é cheia de conservantes e corantes, que afeta literalmente, né, todo pico glicêmico, né? Toda alimentação que dá um pico glicêmico muito alto, ela afeta muito a saúde do cérebro, a saúde mental, né? Porque ela dá aquela sensação, produz uma dopamina, dá aquela sensação de prazer, depois ela dá aquela baixa, né? Aquela melancolia. E, quer dizer, a saúde mental ela está ligada muito ao que é produzido, né? O que a indústria produz e oferece. A gente sabe que a demanda é muito grande, mas, por exemplo, investir numa alimentação mais orgânica e saudável é aquilo que você falou, não é fácil. Né? É muito mais fácil você ir nas prateleiras do supermercado, é muito mais em conta comprar embutidos, comprar, né, alimentos que estão ali à disposição, quanto tempo, né, com conservantes, né, os conservantes coloridos como o amarelo, o vermelho, né, ele atinge literalmente, né, a saúde mental das nossas crianças, de qualquer pessoa, mas principalmente das crianças, né? Ele acelera muito o déficit de atenção, a hiperatividade das crianças, afeta muito. Corantes vermelhos e amarelos, é isso? Isso, né? Os corantes. Então, a maioria dos salgadinhos. Né? Você está entendendo o que tem ali na salsicha, né? O que tem ali... Você está entendendo? Se você for olhar... Até molho de tomate. Molho de tomate, o que tem. Se você for olhar para o que é oferecido dentro dos nossos supermercados de alimentação e que a população que tem menos condições é que mais compra, a não ser que aquela que, por exemplo, hoje já tem uma consciência melhor, as pessoas buscam, né? Falar de meio ambiente aí, que agora ele está falando aí, é muito mais amplo, seria... trazer a consciência de que as pessoas elas podem, dentro de um vaso, produzir um pé por exemplo, de alface para comer, né? Em vez de comer uma alface com tanto agrotóxico, com tanta coisa que vai... Né? Então, se a gente for abranger, né, e que tudo afeta a nossa saúde mental, é muito amplo. E as crianças são as mais impactadas, porque elas crescem comendo bolachas com gordura hidrogenada, né, que já é para tirar do mercado isso aí, né, e ainda continua. A margarina, se você colocar ela num lugar e expor aos insetos, os insetos não comem a margarina. Não come. Por quê? Porque cada dia mais a alimentação é sintética. Eles estão sintetizando esse alimento que nós estamos ingerindo. E isso afeta diretamente a saúde mental, né? Eu vivo muito isso porque eu estudo muito por causa da minha própria saúde e eu vejo e eu converso muito com os pais aqui, né? Mas infelizmente os pais mandam lanchinho, bolachinha recheada para as crianças, né? Elas comem muitos salgadinhos, então são coisas que é muito complicado dentro desse contexto, né? Quando você fala de meio ambiente, que é aquilo que ele está falando, né? Da conservação, da preservação, da consciência, da forma de pensar, né?
E você observa o que a indústria oferece dentro no supermercado, que é mais acessível à comunidade mais carente, né? Que é o que vão consumir, né? Esse alimento. Por quê? Porque é o que ela tem condições de ter acesso. E é muito complexo, é um tema muito abrangente. E isso tudo afeta diretamente a saúde mental. O alimento que nós ingerimos, ele é totalmente responsável pela saúde mental, né? É ele que vai dar os picos glicêmicos, é ele que vai aumentar o nível de ansiedade também, né? Dentro de todo o contexto. E está inserido aí. O que a gente vai fazer com isso? Existe uma consciência. Eu ouvi uma palestra esses dias de alguém que falava assim que a indústria está entendendo mais isso, está repensando, está, né, é para ser retirada a gordura hidrogenada dos alimentos, é aquela que dá sabor, mas que é totalmente sintética, né? Mas e aí? Não é só isso, né? Aí você vai para os agrotóxicos, né? Que é aquilo que nós acabamos de falar aí do meio ambiente, né? E o Brasil, as leis são totalmente favoráveis e a gente fica nesse meio e precisamos sobreviver. Quem tem um pouco de dinheiro e uma consciência melhor vai buscar, né, novas alternativas. E quem não tem condições pode até ter uma consciência melhor, mas muitas vezes tem dificuldade de ter alcance aquilo que realmente vai trazer qualidade de vida. E é um E tema tem gente que muito não vai nem aberto. ter essa escolha, né? A gente entrevistou uma doutora lá do Mato Grosso que ela fez uma análise das cidades que eram próximas a cultivos de soja e que usava muito desses novos inseticidas, né? E agrotóxicos, né? E ela falou que conseguiu provar, né, cientificamente o aumento do número de casos de autismo, né? Entre outras Muito, tantas doenças, muito. justamente nessas cidades que são mais próximas, onde tem a aplicação de veneno, né, nas lavouras. Porque isso impacta a água, né? E o agrotóxico, infelizmente, a gente ainda não tem um processo barato, né, de você tratar essa questão química, né, dos elementos e produtos químicos da água. E com essa nova legislação que abriu para mais de 200 novos produtos, a gente também não atualizou a aferição desses produtos na água. É obrigatório para as agências de saneamento, as distribuidoras de água, né? Essas empresas todas que trabalham com isso. Então, elas estão tratando a água, tirando o básico, mas não estão fazendo a reação em relação a isso. Então, a gente, na verdade, não tem muita escolha, né? A gente está numa saia justa. Mas aí eu pergunto para os dois. Já que a gente está falando de saúde mental, da alimentação, e o meio ambiente, a gente sempre gosta, a gente está indo para quase o final do programa, a gente sempre gosta de trazer as soluções também das questões ambientais, né? Então, qual seria o melhor caminho para a gente despertar a consciência de que a gente é responsável pelo outro, e sendo responsável pelo outro, a gente também é responsável pelo meio, e também é responsável pelo meio, porque o meio pode impactar a gente, como a gente acabei de falar da questão do agrotóxico. Por que o Brasil não está incentivando e liberando novas tecnologias de alimento orgânico, ao invés de incentivar e isentar de imposto para exportação, sendo que nem cobre o custo da água que é utilizada na tonelada no grão de soja, na saca de soja, né? Então, como despertar as pessoas para essa consciência com tantos problemas, Vicente, que nós temos, né? Com tantos alimentos químicos que nós comemos? Então, fica aí, Vicente, vamos intercalar, já que a Leila estava falando, se você puder começar a resposta, eu agradeço. Tá. Ó, para dar essa resposta, eu queria só trazer um dado, que eu acho que esse dado ele nos fornece uma dica de qual é a solução ou de possíveis soluções, tá? A gente tem no mundo inteiro uma diminuição nos casos de suicídio, com exceção de um público específico, os adolescentes. Tá. A gente tem no Brasil, o Brasil seguindo a mesma tendência, com uma diminuição nos casos de suicídio, com exceção dos adolescentes, mas tem um ponto fora da curva no Brasil, que é um dado que chama muito atenção. Esse ponto fora da curva, e que altera toda a média de suicídio no Brasil, está nos povos indígenas. O número de suicídio de crianças e adolescentes entre os povos originários do Brasil
cresceu exponencialmente nos últimos anos. Exponencialmente. Bem, esse é um dado. O que a gente pode pensar a partir desse dado? O que vem acontecendo com as terras indígenas, com a cultura indígena, cada vez mais em nosso país? Uma desapropriação, uma invasão, garimpagem, grilagem ou o agronegócio simplesmente tomando a terra, colocando meia dúzia de boi e depois tomando posse da terra por alguma medida provisória, algum decreto Ou desse arrendando governo, né? mesmo. Estive na ilha do Bananal, eles estão alugando a ilha para cuidar de boi, para eles dão R$ 5 por cabeça de gado dentro da ilha. Então, Para os indígenas cuidarem, né? isso produz na psique do sujeito que habita esse lugar um senso de despertencimento que o faz simplesmente não querer estar nesse mundo, não perder o sentido. A gente, para querer, para ter impulso de vida, a gente tem que se sentir pertencente a algum lugar. Se roubam a minha terra, eu não vou mais me sentir pertencente. Então, quanto mais a gente destruir o planeta, menos nós, enquanto seres humanos, vamos conseguir nos sentir pertencentes a esse lugar que a gente habita. Quando o adolescente e a criança olham para o futuro, ele está olhando a catástrofe climática, que é iminente e que cada vez mais vem dando sinais. Então, qual é a solução? A solução é a gente interromper isso imediatamente. Como? Politização e organização coletiva política. Eu só vejo essas duas soluções. A gente precisa politizar as pessoas, conscientizar, consciência política, entender as reais causas, né? Entender que o grande problema ambiental no mundo ele está diretamente relacionado ao modelo de produção capitalista, e a gente não tem como fugir disso. Ou a gente muda nosso modelo de produção de vida, ou a catástrofe ambiental é só uma questão de tempo, né? E organização coletiva. A gente precisa reaprender a se relacionar com as pessoas, porque a gente também desaprendeu. O outro se tornou ou meu vendedor, ou meu comprador, ou meu concorrente. Mas ele deixou de ser um outro. Ele deixou de ser alguém com quem eu posso compartilhar, alguém com quem eu posso me unir e viver em comunidade. E isso é uma coisa que os povos originários podem nos ensinar muito. Então eu acho que é por aí. Maravilha. Leila, se puder contribuir. E até a eficiência, acho que de repente, já que você está também exercitando o cérebro, quais os exercícios para isso, para a gente despertar essas consciências? Pois é, né? Eu estive no interior do Tocantins esse final de semana, né? E eu sempre, quando eu chego em algum lugar, eu tento, vou falar num enfoque aí diferente do nosso colega, eu tento levar alguma consciência no sentido de repensar a respeito do estilo de vida, de alimentação, de um treino, né, da preocupação com a saúde mental, o que fazer, né, para treinar o cérebro, para melhorar, né, essa capacidade de pensar, e parece que a gente olha assim, as pessoas estão tão aprofundada, ela foi tão enraizada, todas essas questões, né, que eu vou falar algo assim, meu esposo fala muito isso, é uma palavra muito simplista no sentido, né, diz que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né, eu acredito que é trabalhar essa repetição mesmo, de consciência, de necessidade de mudança de estilo de vida, envolver ensinar essa criança, essas pessoas, né, a usar quanto espaço nós temos nos nossos quintais que a gente deixa lá, a gente preenche todo o espaço de cimento, né, aquecendo mais, né, o calor, né, as cidades cada dia estão ficando mais quentes por causa do excesso de asfalto e as pessoas
cuidado, ensinar a sociedade a plantar uma horta mínima dentro do seu quintal. Quando ele fala de um contexto geral que é muito mais amplo, né? E que é uma questão de consciência, que a gente caminha realmente para tudo isso, mas a gente precisa lutar e formar uma consciência de coletividade, né? Hoje, por exemplo, pensar que eu posso comer comida de verdade, aprender a higienizar, tirar esse agrotóxico o máximo que eu posso tirar da minha alimentação, trazer essa orientação para as pessoas que têm menos condições, para ela entender que comida de verdade é que vai dar saúde para ela, não é, né, um tanto de coisa sintética que ela pode consumir. Trabalhar a capacidade de pensar, de exercitar o cérebro. Se eu falasse de forma prática, o que eu poderia dar de dica, né? No dia a dia que a pessoa possa fazer da sua casa, né? A gente sempre fala muito de neuróbica, que é tirar o cérebro da zona de conforto. Eu preciso, né, não só mudar meu estilo de vida, fazer uma atividade física, caminhar na natureza, fazer um pedalzinho, pegar a bicicleta, né, e ir, não vou nem falar bike, pegar a bicicleta mesmo e caminhar, né, tirar um pouquinho a nossa bunda do sofá, né, e buscar uma atividade física para trazer essa qualidade de vida, comer comida de verdade. Quando eu escovo os meus dentes com as mãos não dominante, pegar um trajeto de trabalho que não seja o mesmo trajeto todo dia. Quantas vezes a gente tem uma consulta médica e o que a gente faz, né? Você, quando chega no seu trabalho, nossa, né? A gente vive no automático. Esse automático não é bom para a saúde mental, não é bom para a saúde do cérebro, né? A gente precisa sair do piloto automático, a gente precisa ler bons livros, fazer um curso de línguas, né? Buscar alternativa, né? A fazer atividades mesmo, usar jogos de tabuleiro, né? Vir para o Supera, quem tiver, né, necessidade, buscar uma terapia, né, com bom psicólogo, com bom profissional, né, buscar ajuda, né, fazer o que puder ser feito, né, para que a gente busque, dentro do meio que a gente vive, né, ter uma qualidade de vida, tentar olhar, né, para tudo que está sendo construído no mundo, assim, que olhando assim, a catástrofe é inevitável, tudo é inevitável, mas eu acredito que se trabalhar a consciência de cada um e cada um tentar mudar dentro de si. O que eu vejo, sabe, quando eu falo que eu fui no interior, né? Quando você fala de algumas coisas, as pessoas ficam assim, mas por quê, né? Eu vivi a vida toda assim, por que eu tenho que ser diferente? Formar essa consciência, até ecológica, de preservação, de amor ao meio ambiente, ela está muito ligada ao ambiente que nós somos formados e que nós vivemos. Eu sou de uma família mineira, que naquele tempo eu cresci, que a maior vantagem era aquele produtor que ia lá e derrubava a maior área de mata para plantar, para produzir, né? Aqueles que plantavam ali, que criavam aquelas vaquinhas curraleiras, eu vou falar uma linguagem bem simples do interior, né? Que criava aquela vaquinha curraleira, que fazia um cercado de pau roliço ali, e tinha vaquinha para o sustento dos seus filhos, era considerado preguiçoso, né? Então, quem vinha devastando e É o mesmo plantando estilo grandes que os lavouras... indígenas ainda usam, né? Ainda né? Eu conheci isso da minha região. Eu sou aqui da região, vim para o Goiás Norte, no Tocantins, no antigo Goiás, com 9 anos de idade. E o pessoal do Sul, os mineiros que chegavam ali, compravam aquelas posses, eles derrubavam, porque para eles tinha que produzir. Era o pensamento daquela época, né? E quem foi criado nisso aí, entender o meio ambiente é muito complexo. Então, entender a mente humana dentro disso aí, dentro de uma formação de vida, é muito complicado, né? Então, tem que começar com as pequenas coisas, mostrando mesmo que é estilo de vida. Quando a indústria entrou dominando aí, trazendo alimento de qualquer forma, a gente entrou... Quando você falou de autismo, né? Hoje, quem tem condições, que vai engravidar, faz uma dieta, né? Não é uma dieta, muda a alimentação do homem, da mulher, durante um período, que é para desinflamar o corpo, para evitar
para evitar, né, uma criança com síndrome de Down, para evitar um autista, para evitar um TDAH clássico, muitas Evitar coisas. pela alimentação, nossa. A alimentação ela influencia diretamente nessas patologias, a maioria. A gente sabe que tem a síndrome de Down, que é um gene lá, mas tudo está ligado naquilo que afeta o nosso corpo inflamado. Né? Mas a sociedade tem consciência disso? Existe um estudo que mostra para ela tem a opção para fazer isso aí? Houve um período onde comer coisas da indústria era chique, que quem comia mais eram as pessoas de condição, né? Você pode observar que o autismo começou nas pessoas de classe alta. Hoje, o autismo está acontecendo, na maioria dos casos, nas pessoas de classe média para baixo. Por quê? Porque a indústria se tornou mais acessível para essas pessoas. E o alimento tem tudo a ver. Um corpo inflamado com alimento que só inflama. Porque o certo seria o equilíbrio. E a gente tem o equilíbrio de ômega 3 e ômega 6. A gente só ingere óleo de soja, tudo que inflama. Né? E a comida que nós comemos industrializada é um monte de coisa. E isso tem trazido, né, crianças que nascem com um monte de patologia, com muitas coisas, né, que está comprometendo, né, a vida de muitas famílias que não sabem o que fazer. Uma criança autista, hoje a intervenção com a criança autista, o custo é altíssimo. Né? Até a consciência de entender que não é um filho bobo, que não é um filho, né, é uma criança que tem uma patologia que você pode melhorar. Até a consciência de buscar essa ajuda, de ter essa rotina de levar, né? Essa rotina de levar para uma intervenção. Tem condições para isso? Então, tudo está ligado ao meio ambiente. Tudo está ligado a um estilo de vida. Tudo está ligado a uma consciência. Né? E aí você olha, aí eu volto lá para fechar a minha fala. Eu fui lá no interior. Quando eu falava de algumas coisas, as pessoas ficam, mas como? Como? Né? E aí, né? Você percebe que é uma realidade muito longe. Agora fala de meio ambiente, de preservação, né? Se ela cresceu naquela cultura. Então, é trabalhar mesmo, é mostrar a necessidade todos os dias. É água mole em predadura, tem toda essa questão política, né? Que é tão complicado. O Brasil, cada dia mais fica mais difícil. Eu não quero nem entrar nesse mérito, nem gosto muito, mas que é muito sério. Quando a gente está aqui na ponta, atendendo, entendeu? Conhecendo a realidade. Esse tempo, meu filho encontrou uma mãe com 2 filhas, um casal de gêmeos autistas, de uma classe bem humilde. Ele falou, mãe, ele era meu sócio na época, eu quero dar uma bolsa 100% para essas crianças. Eu falei, filho, eu vou receber com o maior prazer, mas dá a bolsa para ver se essas pessoas vão vir. Porque elas não entendem a importância. E não vieram mesmo. Não vieram. Entendeu? Por quê? Porque é toda uma questão de consciência, de mudança de mentalidade, de saber que eu não posso pensar só no hoje, eu tenho que pensar no futuro. E eu preciso construir algo melhor, não só para mim, mas para as futuras gerações. Que é como o nosso colega bem disse, né? O doutor disse, está comprometido, uma catástrofe praticamente prevista, né? E o mundo desse jeito, e a gente precisa ser um grão de areia no oceano e fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, conversar sobre esses assuntos, né? Pena que deveria ter multidões de pessoas aqui assistindo, porque trabalhar essa consciência todos os dias, né? E eu volto a dizer, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quer dizer, se todo dia a gente falar um pouquinho, trabalhar, a gente vai chegar lá. Não sei, assim... O programa fica permanente, depois melhora um pouco. É porque a gente insiste aqui também, porque é o nosso braço ambiental, porque eu sou ambientalista, né? Faz um ano, o programa está fazendo um ano. Mas não é fácil, porque não é uma temática que envolva as pessoas, não é fofoca, não é tragédia. Isso também é um problema, né? Problema. Não atrai. Do que as pessoas se interessam, do que as pessoas se alimentam na alma, né? Esses dias eu fui na Feira Internacional de Turismo na Amazônia e vi uma palestra com aquele jornalista Francisco José, que fazia o Globo Repórter há muito tempo. Ele falou que ele foi 3 vezes no Quênia, na África. E lá eles conseguiram despertar, através de mecanismos internacionais, junto com a Igreja Católica, que também interviu, os caçadores que tiravam os marfins dos elefantes, né, dos rinocerontes,
eles foram contratados, né, e os lugares lá foram transformados em parques, explorados turisticamente, e os caras eram os guarda-parques que faziam a defesa e levavam os turistas para fazer a visita a esses animais que eles iam anteriormente caçar. Então, houve uma mudança, e hoje o Quênia é um dos países mais articulados e um dos que melhor recebem os turistas para esse tipo de turismo, né, de safari, de ver os grandes animais. E essa consciência houve lá, né? Trocou-se a depredação, que é o que nós, no estágio que o Brasil está hoje, né? E o Quênia já evoluiu para a exploração do turismo, que nós podemos, brasileiros, explorar o turismo. A gente, Gazeta do Cerrado, também faz parte tanto da Abrajet quanto da FEBTUR, são duas associações, a Federação de Turismo, de jornalistas de turismo, que a gente também vê o turismo como uma alternativa de renda plural, e que pode associar a ecologia, pode associar o aumento de renda, pode associar o alimento saudável e a exploração sem precisar destruir, né? Então, sem precisar destruir, é isso. Precisar destruir. A gente vai indo para as considerações finais, que daqui a pouquinho pode ser que corte. Eu queria agradecer a participação, né, de ambos, né, Leila e Vicente, pela participação de hoje. Fico muito feliz, né, com as falas, com as intervenções. E o microfone está aberto. Vicente, vou me intercalar, pode fazer as suas considerações finais para a gente ir concluindo aqui o programa. Muito obrigado. Olha, só tenho a agradecer e te parabenizar por esse trabalho, Marco, que é importantíssimo, né? E por mais que o público não seja, né, não tenha 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas numa live, mas assim, é um trabalho de formiguinha, né? Então, parabéns por esse trabalho. E queria dizer assim, só deixar também uma indicação que muito provavelmente você conhece, mas para o público também, né, que um podcast que eu gosto muito, que fala sobre o tema do ambiente, é O Tempo Virou, da Giovanna Nari. É um podcast excelentes convidados, sempre girando em torno da crise climática, do meio ambiente, né? O Tempo Virou. Então, Muito é isso, assim. anotado, né? Fico à disposição aí para... Ainda não. Mas vou anotar. Muito obrigado. E Leila, também fica aberto às considerações finais. Agradeço muito a sua participação aqui. Agradecer os web espectadores aqui. A Maria do Carmo disse também, trabalha 25 anos com pessoas com deficiências idosas, concorda que o conhecimento ajudaria muito ao nascimento de crianças com deficiência, reduziria, né? Então, temos que tratar desse assunto também, né? Vou trazer algumas... É um tema para se falar, né? Para um outro terço ambiental, para a gente falar sobre o impacto da alimentação na saúde e na prevenção de doenças para nascidos, né? Para a nova geração, né? Então, pode fazer as considerações, Leila. Muito obrigado. Tudo está ligado ao meio ambiente, né? Tudo é reflexo, tudo é reflexo. Mas assim, só agradecer e dizer que é isso, né? Um trabalho como esse, ele contribui, né? Eu tenho certeza, né, que muitas sementes foram semeadas, né? E elas vão realmente... elas vão produzir, elas vão crescer, elas vão florescer. Aqui no Supera, por exemplo, quando ele fala de custo, né, é muito complicado. Eu trabalho muito uma questão da consciência aqui dentro, de não ficar usando descartáveis. Eu tiro garrafinha, né, para reduzir esse impacto. Não é muito, viu? Mas assim, eu trabalho com recolhimento do lixo, né, reciclável, para contribuir com os catadores, né, que de uma certa forma a gente ajuda de forma indireta, porque a empresa acaba produzindo muito lixo e eu me incomodava muito com isso, eu vivia muito incomodada. Não é o todo, mas é uma partícula daquilo que pode se fazer, né? E realmente manter uma empresa com coisas, com produtos Produtos corretos é mais caro, né? Muito caro, muito caro. Todas as vezes eu pesquiso, ainda não está ao meu alcance, mas seria o ideal. E dizer que continue fazendo esse trabalho lindo, né? Eu acredito que houve uma contribuição muito grande daqueles que passaram, daqueles que ainda vão assistir. Ela fica salva, essa live. Ela fica salva, vai para o YouTube e depois sobe o número para 2.000, 3.000 espectadores e isso. Assim vai. Gente, faltam 20 segundos.
Eu conversei aqui com a Leila Silva, que é pedagoga, com foco em supervisão escolar, neuropsicopedagogia, muito obrigado, e também Vicente Mussi, graduado e mestre em psicologia, especialista em psicologia analítica. Gostaria muito de agradecer vocês. A próxima terça-feira a gente vai ter um especial sobre meio ambiente, que o Dia Mundial do Meio Ambiente é dia 5.